Androides sonham com ovelhas elétricas. Esse é o título original do livro que deu origem ao filme cult Blade Runner, O Caçador de Androides, escrito pelo norte-americano Philip K. Dick. A minha edição leva o mesmo nome do filme. Ele traz o mesmo personagem principal, o Rick Deckard, que é um caçador de recompensas. E ele está atrás de 6 modelos Nexus 6, que fugiram de uma colônia que ficava em outro planeta e vieram para a Terra. E eles são construídos com alta tecnologia, o que torna mais difícil, né, diferenciá-los de seres humanos do que máquinas. Mas aqui, acho que eu não me lembro muito do filme, eu tenho vagas lembranças, assim. Não me lembro, assim, de ter assistido ele na íntegra. Mas o que eu peguei aqui primeiro, né, no filme, o ator principal era o Harrison Ford, né, naquela fase bem galã. E aqui não. Aqui nós temos um Rick que é um homem comum. E ele é casado com uma mulher que tem uma depressão. E ele tem uma ovelha elétrica, que ele tenta, que ele comprou aquela pasta, faz tudo para disfarçar para os seus vizinhos como se ela fosse uma ovelha de verdade. Porque o livro, acho que muito mais do que a caça, e ele tem as cenas com a caça dos androides, ele trata de questões mais filosóficas. Então, ao misturar, ele mistura tecnologia, filosofia e perguntas existenciais, até mesmo fé, para falar o que é ser um ser humano. Porque, por exemplo, aqui a gente tem um avanço muito grande na criação de androides. Então, eles têm a imagem e semelhança muito perfeitos em relação tanto aos seres humanos quanto aos animais. E a única forma de diferenciar um do outro é a empatia. Porque o ser humano, mesmo o mais cretino deles, vai ter empatia por alguma coisa. Já os androides, não. Então fica mais fácil. Fácil não, porque é um teste que ele aplica nos androides para confirmar se é ou não. E aí no livro ele também aplica em seres humanos, porque alguns têm tanta essa frieza que deixam ele em dúvida se a pessoa é realmente humana. E aí o que é o ser humano, né? Porque aqui eles estão vivendo numa terra caótica, tipo pós-apocalíptica, assim. A maioria das pessoas saiu da Terra, foram selecionadas para morar em outros planetas. Eles têm uma poeira radioativa, então eles têm que cuidar das regiões que eles vão. Mas mesmo assim, entre os que não puderam sair daqui, existe aquela necessidade de parecer daqui a pouco uma coisa que não é. A questão da aparência é muito forte. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Ao mesmo tempo me chamou a atenção, não me surpreendeu, porque é uma coisa extremamente factível. A aparência ainda importa. Então, por exemplo, a questão de tu ter uma ovelha elétrica passando como uma ovelha de verdade para passar status para os seus vizinhos. Ou gastar um dinheiro assim de forma desnecessária para tentar ainda comprovar ainda mais esse status que ele não tem. Ele poderia usar esse dinheiro com outras coisas muito melhores. E também tem a questão, né, do que é a questão do ser humano, o que nos faz humano. Porque esses androides fugitivos, eles querem sentir o que os humanos sentem. Eles querem viver esse sentimento. Então, o que nos torna, né, assim, aquelas perguntas existencialistas, da onde vim, o que eu sou, para onde vou, acaba meio que misturado nessa ficção científica que é ao mesmo tempo psicológica e social, assim. Então eu achei muito bacana. E claro, e também a questão da fé, porque eles têm um personagem que meio que os guia, tem umas máquinas que ajudam a ajudar nos sentimentos, a te sentir melhor, né? Tem toda uma questão que ele vai abordando
E por isso que eu digo, mais do que uma ficção científica, ele acaba sendo um livro que mexe com o que tu entende por sociedade, por humanidade. Então eu recomendo, tanto para quem gosta, né, do gênero ficção científica, como para quem gosta dessa discussão do que é o ser humano. Esse é um livro assim, ó, fantástico, com uma escrita muito fluida, que mexe, que te faz querer ler cada vez mais, que desperta a curiosidade, desperta reflexões. Se você já leu, gostou, não gostou, pode deixar nos comentários para a gente trocar uma ideia. E se você ainda não leu, fica a recomendação de um livro que é realmente muito bom.